Nós vamos nos preparar muito, porque a palavra tem tudo a ver com crer. A mensagem dessa noite, o tema dela, é justamente sobre tudo é possível ao que crê. Olha o tema da mensagem. Tudo é possível ao que crê. Então, quero que você esteja bem consciente dessa palavra que inicia a mensagem. Tudo envolve tudo. Tudo que for da vontade de Deus. Amém? Porque você, assim como é um pai, você como é mãe, temos muitos aqui em nosso meio. Talvez você é um adolescente, você não entenda ainda os nãos do seu pai, da sua mãe. Talvez uma criança não entenda ainda os nãos, né, dos líderes, né? Mas um adulto que já é pai, que já é mãe, sabe que os nãos que ele recebeu quando era criança, quando era adolescente, era porque aquele que deu o não sabia o que era melhor para ele. E assim, quando você não é mais adolescente, nem criança na fé, e sim maduro na fé, você vai entender que nem tudo Deus vai falar sim para você, embora Ele fale tudo quanto você pedir, né? Então isso tem tudo a ver com a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que faz a vontade de Deus alcança a promessa. Por que fazer a vontade dele? Porque Ele que sabe o que é melhor para nós. Nós estamos tão limitados a um mundo físico que, sem querer, nossos desejos ainda são todos eles voltados, praticamente todos eles voltados ao mundo físico. E não se esqueça, olha para o irmão do teu lado e diga: Deus é Espírito. Amém? E Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Amém, igreja? Eu quero convidá-los aos irmãos e irmos juntos na palavra que abre então a mensagem desta noite, referente ao tema desta noite, que é: tudo é possível ao que crê. Você crê? Amém. Verás a glória de Deus então. Abre em Marcos, no capítulo de número 9. Evangelho de Marcos, lá no capítulo de número 9. Evangelho de João Marcos. Para quem não sabe, Marcos, ele o nome dele primeiro é João. É João também, mas para não confundir aí, então colocado o nome de Marcos, né? É João Marcos. Marcos, no capítulo 9, nós vamos ler agora uma passagem que está em outros evangelhos também, mas Deus me tocou de trazer a mensagem dentro deste evangelho, que é o evangelho de Marcos, no capítulo 9. É justamente, eu peço que você vá ao versículo 23. A parte B desse versículo, ela diz exatamente o que nós acabamos de dizer sobre a mensagem. A parte final do versículo: tudo é possível ao que crê. A parte final do versículo. Mas se você ler o versículo todo, você tem que entender o contexto da mensagem, porque aqui diz assim: ao que lhe respondeu Jesus, se podes. Tudo é possível ao que crê. Eu quero que você nesse momento torne a sua cabeça para nós fazermos a oração a respeito desta mensagem. Peço que você comigo interceda. Vamos pedir para que Deus testifique a mensagem no coração de todos que estão ouvindo e daquele que vai trazer a mensagem também. Senhor Deus e Pai, aqui está a pequena porção da Tua palavra, lida para que seja servido um banquete, que é o alimento das nossas almas. Mas tudo isso será em vão se Teu Espírito não testificar, não agir e não fluir nesse lugar, Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem liberdade, porque tudo aqui é Teu, tudo pertence ao Senhor. Acampa então, Senhor, Teus anjos ao redor de cada vida que adentrou neste culto, para que todos possam, Senhor, não ficar com a mente perturbada, cauterizada, aprisionada às coisas terrenas, e sim voltado ao foco pelo qual o Senhor trouxe essas vidas aqui, que é o conhecimento, o entendimento e o crescimento da fé em o nome de Jesus. Liberta, cura, restaura, transforma, mas principalmente, Senhor, salva essa noite mais uma vez, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Então nós vamos ler agora o contexto dessa mensagem. Porque se você ler todo o versículo, dá vontade de saber o que significa isso tudo. O que está dizendo? Ao que ele responde, Jesus está respondendo a quem? Então vamos lá no versículo de número, deixa eu ver de onde, vamos começar no 14, que é justamente quando se inicia todo o contexto dessa mensagem, dessa passagem, melhor dizer. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles.
Para um pouquinho, para quem não sabe, o que está sendo dito aí é que Jesus tinha se retirado e tinha levado consigo Pedro, Tiago e João, e foram eles a um determinado lugar. Jesus então levou 3 discípulos com ele e ficou um determinado tempo em um determinado lugar. E ao retornar, então agora você viu que eles estão retornando, e quando eles se aproximam dos discípulos, dos outros discípulos, viram que havia uma multidão ali em redor, e que os escribas discutiam com eles. Escribas, para quem não sabe, é aqueles que são responsáveis, são os judeus do Sinédrio, né? São responsáveis por manter as escrituras sagradas sendo repassadas. Então eles são responsáveis, dentro do povo de Israel, de transcrever as escrituras fielmente. São os escribas. Então havia alguns escribas ali discutindo com os discípulos de Jesus. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutieis com eles? Ou seja, que vocês estão discutindo com os discípulos, né? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. Tem pessoas ficam espírito mudo, perdão. Tem pessoas que ficam preocupadas quando o pastor abre uma mensagem, como a dessa noite eu falei sobre libertação, sobre expulsar demônios. Eu não gosto quando fala essas palavras, demônios. Tem pessoas que ficam assim, acham que, sabe, fica querendo fantasiar uma coisa que é real. O mundo espiritual é mais real do que esse. A Bíblia inteira, principalmente a Nova Aliança, o tempo todo fala de espíritos imundos, espíritos malignos que ficam o tempo todo de redor procurando destruir o ser humano. Então não se espante, só apenas creia que Deus está te ensinando como você se defender daquilo que você não pode ver. Amém, igreja? E é justamente em cima disso hoje que nós vamos estar falando. Então esse homem trouxe, reconhecendo que o filho dele estava possesso de um espírito maligno, e aquele espírito era de mudo. Então aquele menino então era mudo, mas aquele homem reconhecia que era algo espiritual naquele menino. E aí então ele continua dizendo para Jesus: e este, ou seja, esse espírito, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que expulsassem esse espírito, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse. Aí Jesus então olha para seus discípulos e fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Então ele fala: até quando vocês não vão entender? Traze o menino a mim, né? Versículo 20, então trouxeram-lhe o menino. Quando este viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? O pai então responde, né? Desde a infância. E muitas vezes, ele continua dizendo, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí entramos no versículo que nós começamos. Ao que lhe respondeu Jesus. Jesus não está perguntando se podes, ele está afirmando, como se indignado com aquela afirmação. Alguém olha para o Criador e diz: se o Senhor pode alguma coisa, nos ajude. Jesus então fala assim: se pode. Ele fica indignado. Se pode. Você pode perceber que é um ponto de afirmação. Então Jesus está afirmando a indignação dele. Se pode. Ele olha para o Pai e fala: tudo é possível ao que crê. Ou seja, Jesus está nesse momento dizendo: não transfira para mim a sua falta de fé. Se você é povo do meu povo, você deveria saber que este povo de Israel foi conduzido durante o deserto 40 anos, sinais e maravilhas foi feito no meio deste povo. A história de Israel é linda, maravilhosa. Então como é que você tem a ousadia de dizer se pode? Não transfira para mim a tua responsabilidade. Porque isto, amados, é muito importante. Você vê que Jesus há pouco acaba de exortar os seus próprios discípulos: ó geração incrédula, até quando? Até quando? E aqui então agora ele olha para aquele homem e diz: se pode, tudo é possível ao que crê. Jesus então está dizendo: não transfira para mim essa responsabilidade,
A falta de fé é tua. Então Jesus agora, nesse momento, veja o que acontece. Versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Quando Jesus fala aquilo, amados, não é uma pessoa falando, uma pessoa comum falando com uma outra pessoa comum. Ali é a voz do Criador. E a alma dentro daquele homem sentiu o impacto da exortação. E sentiu o impacto do que Jesus estava dizendo a ele. Então naquele momento, com lágrimas, ele exclama: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amém, igreja? Agora vem a pergunta que não quer calar-se: o que faz, o que leva, mesmo sendo discípulos ou alguém do próprio povo de Deus, não ter a fé? O que leva discípulos, como nós somos discípulos, amém ou amém? O que leva discípulos a não ter fé? Amém, igreja? A igreja está compreendendo? Jesus está mandando perguntar para a sua igreja: o que leva discípulos a não ter fé? O que leva um povo que é do povo de Deus, que deveria estar sabendo, e esse homem, para quem não sabe, ele pertence aos escribas. Um deles se aproximou, percebeu, um homem que transcrevia as escrituras sagradas. Então Jesus está ali indignado que alguém que transcreve uma escritura, olha para o Criador, aquele que é o Senhor, deveria saber o que ele está escrevendo, o que ele está transcrevendo, e ainda pergunta: se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós. Jesus se indigna e fala: se podes. E a pergunta que não quer se calar: o que leva discípulos a duvidarem, a não crerem? A resposta é muito simples. Tudo começou lá no Éden. É a distância que o homem tem de Deus. Começou lá no Éden, irmãos. É onde nós estamos voltados, tão ligados à carne, que nós não conseguimos entrar no mundo espiritual. Então Jesus, essa noite, quer nos dar um outro ensinamento: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu vou convidar a igreja de passear um pouquinho comigo na Bíblia. Vamos lá voltar em Gênesis. Vamos em Gênesis, no capítulo 3, quando houve a queda do homem. Eu quero passar duas passagens para os irmãos, para vocês verem que é bíblico, que o fato do homem não crer, do homem ter dúvida, essa incredulidade, essa religiosidade que é no mundo aí, você pode ter certeza, amado, eu estou falando com ousadia, 90%, o Espírito Santo manda dizer, 90% de pessoas que você conhece são religiosas e não cristãs verdadeiras. Deus manda dizer isso aí, amado. Eu estou falando com ousadia do Espírito Santo. 90% não creem que Deus tudo pode. E é isso que Ele quer acabar. Ele quer acabar com essa cegueira espiritual. Aliás, foi para isso que Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. Veio dar ao homem direito de ver o que é real, não só ficar ligado a esse mundo pequeno que é o mundo físico, porque nós não somos isso que nós vemos aqui. Isso aqui é apenas uma casca. Nosso ser verdadeiro é o homem interior, é o espírito, é a alma. É esse que você deve cuidar, porque é esse que vai estar diante de Deus, é esse que vai voltar diante do Criador. Pastor, então não devo cuidar do corpo? Aí é uma outra coisa, claro. Se Deus tem um plano com você, você deve cuidar muito desse corpo, porque se Deus precisa dele aqui, com saúde perfeita, para te usar. Amém ou não amém? Mesma coisa que ter essa casa aqui, não fazer a manutenção dela, não adianta nada. Você vai chegar aqui e vai cair, está tudo caindo aí, não adianta. Então tem que fazer o cuidado com o corpo. Amém ou não amém? Vamos então em Gênesis capítulo 3. Porque eu convidei você em Gênesis 3? Porque essa passagem, amados, é exatamente onde está provado na Bíblia que por que o homem tem essa dificuldade de crer, mesmo sendo um discípulo, mesmo sendo um seguidor, mesmo sendo alguém do povo de Deus. Porque houve uma separação. Deus expulsou o homem da sua presença, por causa da queda que ele teve, porque ele deu ouvido a Satanás. Gênesis 3, e o capítulo, versículo de número 23. Todo o capítulo 3 vai falar da queda do homem. Todo o capítulo 3. Mas o versículo 23 ele diz mais claramente assim: o Senhor Deus, por isso, por causa da queda, o lançou fora do jardim do Éden. Olha só, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden,
a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24 diz: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o homem perdeu o direito de estar diante de Deus, no jardim do paraíso. Lá em Isaías capítulo 59, por favor. Só estou mostrando biblicamente, para que vocês entendam por que discípulos ou pessoas do povo de Deus têm dificuldade de crer em Deus. Porque todos estão distantes de Deus, porque todos pecaram. O pecado afastou o homem de Deus. Veja o que acontece em Isaías capítulo 59, a parte do versículo 2. Aliás, o versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, ou seja, Deus está aí, Ele está ouvindo nossas orações, Ele tem as mãos cheias de bênçãos para dar. Então é isso que Isaías está dizendo: as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar, nem surdo está o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas, versículo 2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meu Deus, que revelação, né? Amados, não podemos esquecer que nessa época Deus só falava com os seus profetas. Deus, jamais alguém podia sentir a presença de Deus, porque o Espírito de Deus só habitava em profetas. Nós não podemos esquecer que Jesus então veio, diga glórias a Deus, e que Ele falou: é necessário que eu vá, porque se eu não for, não vai poder vir o outro, o Consolador, o qual eu vou interceder para que meu Pai envie o nosso Espírito, o Espírito Consolador, o Espírito da criação, para que Ele venha, e esse vai estar em todos que creem. Diga amém? E aí sim, então, essa revelação que você viu aqui, de Isaías 59, de Gênesis 3, é na velha aliança, quando Deus tinha uma aliança com um único povo na terra, o povo de Israel. Contudo, há uma nova aliança feita, essa aliança foi assinada pelo sangue de Jesus Cristo. Está vendo, amém? A boa nova é essa: não há mais separação, desde que você creia quem é Jesus Cristo. Eu convido a você a ir lá em Efésios. Você crê que Jesus é Senhor? Que é o Filho de Deus? E que foi enviado a este mundo para salvar nossas almas? Para livrar nossas almas da condenação eterna? Você sabe o que está escrito na palavra. Inclusive está escrito em Romanos 5, não precisa ir lá. Está escrito assim, ó: por um homem entrou o pecado, e por causa do pecado ter entrado no homem, esse pecado veio a morte ao homem, e essa morte passou a todos. Então, por causa de um homem, toda a raça humana é condenada à morte. E houve uma separação de Deus, a qual o profeta Isaías profetizou. Contudo, Jesus veio, e quando Ele vem, Ele então diz: todo aquele que crer em mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo aquele que resolve seguir Jesus Cristo, decide segui-lo, este então encontra um novo e vivo caminho, reaberto para a glória de Deus, que é o que eu peço que você vá em Efésios capítulo 2, e vamos juntos no versículo de número 13. Aleluia. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer. Eu falei Efésios, né? Estou em Filipenses. Vamos em Efésios. Eu peguei a palavra errada aqui, mas vamos em Efésios. Vocês estão certos, eu estou errado. Capítulo 2, versículo 13. Efésios 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis o quê? Longe, fostes o quê? Aproximados pelo sangue de quem? Você pode dar glórias a Deus? Olha aí, ó. Isaías então fala para o povo do Velho Testamento: olha, as mãos de Deus nunca vão estar encolhidas. Ele é Deus, Ele é amor. Nem está surdo o ouvido do Senhor. Mas o que encobre, o que faz com que Deus não estenda as mãos para vos salvar, o que faz com que Deus não vos ouça, é os vossos pecados, as vossas iniquidades. Então ali o profeta declarou algo que só podia ser rompido com o arrependimento daquele povo.
Então aí você terá, se estudar a palavra, vai ver que o povo de Israel se arrependeu, foi perdoado por muitas vezes, voltou a pecar, caiu de novo a maldição sobre eles, mas agora não, amados, porque eles não tinham o que nós temos. Por isso que Jesus ele fala, olha, o tempo que vocês estão vivendo é o tempo que todos os profetas sonharam, e todos que viveram antes desse tempo, que é o tempo que está profetizado, em que o Espírito do Senhor estaria sobre todos que creem. Amém? Esse é o melhor tempo de se viver na terra, amados. Ao contrário do que o inimigo quer mostrar para você, que está caminhando para o final, glórias a Deus. Quanto mais perto do final, mais perto de Deus nós estamos, amados. Quanto pior estiver o mundo, mais está confirmada a palavra. Só que 1000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Amém ou não amém? É só você não concordar com esse mundo, é só você não se conformar com esse século, e crer que em você há algo que ninguém pode abater. Amém ou não amém? É esse que é o ponto. Tudo é possível ao que crê. Então nós voltamos aqui às Escrituras, e continuando a leitura de Efésios 2, agora lendo o versículo seguinte, 14, que nós vimos que agora, por causa de Cristo, por causa do sangue dele, nós fomos reaproximados de Deus. Amém ou amém? Agora o versículo 14 diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, para quem não sabe aqui, está falando tanto do judeu quanto do gentil, a saber, quem são gentis, são aqueles que não são judeus. Então agora aqui está dizendo os dois povos, tanto o povo do Velho Testamento, quanto quem crê, esses dois. Então esse ambos é isso que ele está dizendo. Então, versículo 14: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Diga agora, é isso. Eu ia pedir para você dar glórias a Deus, porque já deu glórias a Deus. Você pode confirmar a glória de Deus sobre a tua vida? Aleluia, glórias a Deus. Foi derrubado a parede. Há uma passagem que fala quando Jesus expirou, quando ele entregou o seu espírito, o véu se rasgou, não há mais separação. Agora sim, nós temos acesso ao trono de Deus, através da oração em o nome de Jesus. Mas você crê? Amém? Então no nome de Jesus, vamos no versículo 18. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, através do Espírito Santo. Diga amém? Aleluia, glórias a Deus. Amados, nós não podemos esquecer que com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus, mesmo com a vinda dele, e com essa declaração oficializada por ele e pelos seus apóstolos, confirmado, revelado e confirmado, com a morte, com a ressurreição dele, e com o trabalho que o Espírito Santo fez através dos apóstolos, e com toda a Escritura Sagrada definida e concretizada, e hoje pregada e ouvida, e ela fluindo em nosso meio de forma sobrenatural. Mesmo com tudo isso, amados, mesmo sabendo que tudo isso aconteceu, é difícil a gente compreender e tomar posse do que nós voltamos a ser. Você veja que aquele homem é um escriba, você vê que aquele homem pertence ao povo de Israel, você vê que aquele homem deveria lembrar-se e conhecer a história do seu povo, e saber que o Deus de Israel é um Deus poderoso, que derrotou nações para defender o seu povo, derrotou impérios, moveu o sobrenatural e fez grandes maravilhas. Mas aquele homem tinha dificuldade. Ele disse para Jesus: se tu podes alguma coisa. E aí Deus falava no meu coração: como dói em mim ouvir isso de alguém do meu povo. E muitos, sem perceberem, usam expressões semelhantes a essa, não talvez tão abertamente, mas quando não crê que Deus pode reverter qualquer situação. Então Deus quer que nós creiamos, amados. E ele falava muito forte no meu coração: nós temos dificuldades de tomar posse disso, de assumir isso. Mas Deus falou no meu coração: é como um animal. Isso, entenda, filho, eu entendo eles. Só quero que você passe para eles a visão que eu estou te dando. Ele me deu uma visão de um grande animal. Eu não vou citar o animal aqui, porque alguém pode interpretar mal. Mas ele me deu uma visão de um grande animal, que tem uma força enorme. Esse animal, se você prender ele numa cordinha, ele fica. Por quê? Porque ele já nasceu em cativeiro.
já nasceu domado, dominado. Amém? Aí Deus falava no meu coração: assim é todo ser humano, já nasceu debaixo do jugo do pecado, dominado por aquele que já domina o mundo inteiro. Por isso que a minha palavra diz: o mundo inteiro. Acontece o que com o mundo inteiro? Jaz no maligno. Já significa dorme. Quando você dorme, você está inconsciente. Tem pessoas que têm sono tão pesado que outros brincam com quem dorme, e assim é Satanás brincando com as almas que estão dormindo. Você acredita que tem pessoas que têm sono tão profundo? Eu sei, porque eu já fui jovem, já aprontei muito também. Então tem pessoas que têm sono tão profundo que você pode aprontar o que quiser com eles, que eles continuam dormindo. E aí o Senhor me fez ter a memória que é assim que o inimigo faz com quem dorme. Ele zomba, escarnece. Então desperta, povo meu, desperta desse sono, porque eu vim para chamá-los. E chamá-los não é para ter paz, não. Eu vim chamá-los para uma guerra, uma batalha. Eu estou vos libertando da cadeia do inimigo, para vocês entrarem comigo, revestidos da minha armadura, diz o Senhor, para enfrentar o mal e ajudar a libertar outras almas. Como é que eu faço isso, Senhor? Quando eu creio que Deus tudo pode, que tudo é possível ao que crê. Quando eu tomo posse da verdade da minha salvação. Quando eu creio que isso aqui não é uma religião, que isso aqui é um evangelho de Cristo, do Senhor Jesus, e que eu tenho autoridade para sim no mundo espiritual, para mover o sobrenatural a favor da obra de Deus. Quando eu falo a favor da obra, o Espírito Santo quer que você entenda que você tem uma Jerusalém para cuidar. Essa igreja não ensina, nós não queremos ver prédios revestidos com palito de ouro, não estamos preocupados em comprar terrenos e crescer, edificar e a placa crescer. Não! Esse ministério não foi fundado para isso, que há outros tantos assim já. Deus, quando fundou esse ministério, falou: eu quero colocar na tua mão um grupo de verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. E o Senhor falou e confirmou essa revelação. E o que é um verdadeiro adorador? Aquele que sai daqui e assume a responsabilidade. Eu vou buscar aquele vizinho que eu não olhava, aquele parente que está afastado, que algo do inimigo no passado, talvez recente, houve e nos afastou, e hoje eu sou um cristão, eu sou uma cristã. Eu vou ser instrumento de Deus. Eu vou lembrar de que Cristo, Senhor, desceu, se humilhou, se revestiu em forma de servo, para salvar, em plena inimizade. E que eu devo crucificar o meu orgulho, eu devo crucificar, assim como Jesus subiu naquela cruz para fazer a obra da salvação, eu devo continuar a obra dele, crucificar o meu orgulho, crucificar sentimentos carnais e fazer a obra dele, porque eu sou um cristão. Amém ou não amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa eu convidar você para ir mais um pouquinho na Bíblia comigo, porque nós temos que ouvir a palavra. Então Jesus, o Senhor, que é a verdade, que o inimigo fica o tempo todo tentando nos mostrar coisas terrenas, e nos mostrar as dificuldades, e nos impor situações que, assim como aquele povo que foi cercado lá no livro de 2 Reis, não vai precisar ir lá não, mas Judá estava cercado. Judá é o povo de Deus, uma das tribos, mas ali era uma grande tribo, cercada. As terras de Judá estavam cercadas pelo rei da Síria, e o rei da Síria já havia derrotado várias nações. Onde o exército da Síria entrava, ele tomava aquelas terras, e ele agora encarou e falou: vamos derrotar Judá. Eu quero entrar nessa terra de Judá. E Judá estava fortalecido, ali havia um rei, aquele rei estava abençoado, a terra de Judá era abençoada. Mas o que aconteceu? O rei da Síria manda um mensageiro, e aquele mensageiro fica afrontando o povo de Israel, o povo de Judá, falando no idioma hebraico, falando com eles: para de confiar nesse rei aí, se entregue Israel, se entregue Judá, entregue-se, porque o meu rei é poderoso, não houve nação nenhuma, com exército nenhum que pôde deter o meu rei, ele está dando uma chance para vocês viverem. E assim o diabo fica afrontando, gritando na porta, na sua porta, falando, te afrontando às vezes com pessoas da tua própria família, usando bocas de pessoas da tua própria família, no teu trabalho, aonde você está, te afrontando. Às vezes Deus permite até que venha uma situação diversa para o inimigo te afrontar.
Mas não é que Deus quer te castigar, porque Deus não castiga ninguém, amados. Deus está torcendo aquela hora, para ele não olhar para baixo e falar: ô geração incrédula, como ele disse com os discípulos. Ele quer mudar o discurso dele, ele quer olhar de cima e falar: ei filho amado, ei filha bendita do meu Pai. Jesus quer olhar ao toro e falar: Pai, olha lá, Pai, olha lá como crê na gente, olha como está com o nosso espírito, olha como anda com o nosso espírito. Jesus quer se surpreender e olhar para o Pai, e o Pai olhar para ele no trono e dizer: está lá o resultado daquele trabalho penoso. Doeu eu te ver naquela cruz, doeu muito você subir naquela cruz, mas está lá o resultado do nosso trabalho. Aquela dor nossa doeu muito em mim e em você. Aí eu te ver lá e você sofrendo, mas olha o resultado. O inimigo nosso está derrotado, porque lá no início ele tomou a nossa criatura, aqueles que eram nossa imagem e semelhança, e os fez de robozinho, fez de escravo. E agora é difícil eles entenderem que nós somos senhores. O pai está falando com o filho com o pai. É difícil eles ouvirem a voz do nosso espírito. Não é fácil, porque eles que nasceram em cativeiro. É aquele animal preso, que não sabe a força que tem. Se souber, ele arrebenta tudo. Então aponta para o irmão do teu lado e diga: você tem uma força sobrenatural em você. Você tem a força de Deus em você. Mas a pessoa ficou feliz com isso? Deu glórias a Deus por isso? Você acha que eu tenho? Se acha que tem, então vai continuar achando, porque Deus não pode agir no achar. Deus só pode se agradar e agir com a fé verdadeira, com aquele que tudo crê. Aí sim, tudo é possível que crê. Então o inimigo fica afrontando, como aquele rei mandou aquele mensageiro, se eu não me engano, Senaqueribe, o nome dele, ficou afrontando o povo de Israel. E o rei de Israel naquela ocasião, o povo, mais exatamente de Judá, ficou ali: Senhor, e agora, Senhor, não aceita essa afronta. Ele foi para o lugar certo. Ele entrou no templo e começou a dobrar o joelho ali, chorava, ele rasgava as suas vestes, dizia: Senhor, eu não aceito que o Senhor venha afrontar o nosso povo. Olha o que ele está dizendo: que todas as nações se renderam porque não resistiram o rei da Síria, dizendo que os deuses dele, daquelas nações, não puderam defendê-los. E porque o Senhor é mais um Deus, qualquer um, que também não poderá defender esta nação. Eu não aceito isso, Senhor. O meu povo está ouvindo isso, e meu povo por não está intimidado. Deus então manda o profeta: vai lá no templo, porque Deus não falava com o homem, falava com o profeta. O profeta: vai lá no templo, pois o rei desta nação está dobrado os seus joelhos na minha presença. Diga a ele: eu ouvi cada uma do seu clamor. E diga a ele, manda uma resposta, escreve uma carta de volta para aquele mensageiro, que o Deus de Israel, lá abaixo, diga: o meu Deus está ouvindo todas as afrontas que eu tenho enfrentado. Diga amém? O teu Deus, igreja, está ouvindo tudo que o inimigo está fazendo contra você. Ele só quer que você seja como aquele rei, submisso, e vá à presença dele. Aquele rei foi no lugar certo, dobrou seu joelho e ali falou com Deus, não aceitando, e não aceite mesmo o povo de Deus. Não aceite as afrontas. Fale com Deus: Senhor, eu não aceito isso. No teu nome eu vou profetizar. A história vai mudar. No nome de Jesus. E vai acontecer. Deus então fala para ele, manda um recado para aquele rei, dizendo que eu ouvi a arrogância dele, subiu até mim a palavra arrogante dele, e que agora eu me levanto do trono para defender essa nação, e que ele não vai entrar não, de forma alguma. Eu mesmo colocarei um anzol, vou fisgar o nariz dele, e vou lançá-lo fora desse caminho. Eu vou defender essa nação. E Deus defendeu. É linda essa história. Segundo Reis, se eu não me engano, capítulo 18, é linda. Eu não estou resumindo aqui, mas se for pegar toda a história, vamos ficar 1 hora lendo aquela história. É linda demais. Mas veja o que aconteceu lá, é coisa linda, tremenda. E o mesmo Deus de lá é o Deus de hoje e sempre. É o Deus que criou e que separou um povo na terra, que hoje ele chama de novo Israel. Tanto é que ele fala que está criando uma nova Jerusalém. E João viu uma nova Jerusalém. Amém, igreja? Glórias a Deus por isso. Então, igreja, o inimigo afronta, fala um monte de tranqueiras, um monte de desaforo, mas aquele que é a verdade, diz a seguinte frase para você: filho, tudo é possível ao que crê. Só creia, e você verá a minha glória.
Então, amados, vá em nome de Jesus, por favor, em João 14. João 14. Oh, aleluia, aleluia. Tem que me conter aqui, amado. Não dá sair pulando aqui. Dentro de mim não se cabe de alegria a minha alma ao sentir a presença de Deus nessa palavra. João 14, versículo 12. Mas nós temos que dominar, né? Porque se for pensar bem, a nossa alma não quer nem ficar mais aqui. Mas Deus tem um plano com a gente aqui na terra, né? João 14, versículo 12. Jesus está falando com os seus discípulos. Ele diz assim: em verdade, versículo 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aleluia. E o versículo 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O versículo 14 diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Diga glórias a Deus. Vá, por favor, em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Aleluia. E o versículo de número 23 e o 24. 11, 23 e 24. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: erga-te, ergue-te, e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Aonde que não pode duvidar? Não adianta, mas Deus conhece o seu coração. Pastor, eu falo, mas eu sinto que eu não creio naquilo tudo. Não adiantou, por isso que não acontece. E não vai acontecer enquanto você não crê totalmente. Mas o que eu faço então, pastor? Eu te ensino. Ouça, 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 até a fé verdadeira chegar aí. E quando ela chegar aí, amados, não importa qual é o sobrenatural, você crendo vai ocorrer. Então, olha o que ele diz, versículo 23: eu vos afirmo, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que já recebestes, e assim será convosco. Diga amém? Viram, amados? A base da vitória em Cristo é crer, ter certeza, ter convicção. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, eu sei que muitos conhecem. Se você já conhece, nem precisa ir, mas aqueles que não conhecem, vão até lá, porque ali diz exatamente, Hebreus capítulo de número 11. Hebreus 11 vai falar da natureza da fé. O que é a fé? Nós sabemos que é um dom de Deus. E o que esse dom faz em nós? Ele nos dá a certeza de coisas que se esperam. Ele nos dá a convicção de fatos que não se veem. Diga glórias a Deus. Se não podemos, só não podemos nos esquecer, amados, que há um único meio que a fé vem. A Bíblia diz em Romanos 10, 17: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. É tudo que o inimigo das nossas almas não quer que você faça: ouvir e o ouvir e o ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Quanto menos você ouvir, mais dorminhoco você vai continuar, mais sonolento, mais preguiçoso de agir você estará. Quanto menos você ouvir, mais preso às garras de Satanás você estará, mais voltado à tua carne você estará, e mais fácil o inimigo te prenderá. Quanto mais você ouvir com o coração, quanto mais determinado você estiver, disposto a conhecer aquele que te chamou das trevas para a luz, da morte para a vida, o Criador, o Senhor, o teu Salvador, quando mais a gente aprender dele, mais determinado estivermos, mais o inimigo foge de nós, porque ele sabe que você acaba de adquirir poderes,
a tomar posse de poderes que ele não pode te vencer. Aí entra aquela passagem: agindo Deus, quem impedirá? E quem é que habita em você quando você aceita Jesus? Aquele que recebe a mim, disse Jesus, recebe a meu Pai também. Aquele que abre a porta, quando estão batendo, ele abre a porta, eu entro junto com o meu Pai. Ele quer dizer o Espírito deles. Entro e ali habito, faço morada. Diga glórias a Deus. Aleluia, igreja. Então, amados, é tudo isso que o inimigo não quer, que você ouça a palavra. Mas agora você sabendo que Deus quer que você ouça a palavra, que você ganhe conhecimento, que você adquire entendimento, discernimento, sabendo que há um inimigo que quer que você continue dorminhoco, preguiçoso, religioso, que atitude você vai tomar? De continuar no sono da morte ou despertando para a vida eterna? Diga amém. Qual você deseja? Despertar para a vida eterna? Aleluia, Jesus. Que bom, amados. Que bom. Vai em Efésios então, porque se esforce então. Um conselho que Deus te dá: lute contra a tua carne, milite contra ela, guerreie contra ela, procure se esforçar para conquistar aquilo pelo qual você foi conquistado, alcançado. Se esforce para ouvir a palavra mesmo, a ouvir com determinação. Seja o melhor dia da tua vida espiritual, são os dias que você vem para casa de oração. Encare como o melhor dia da tua vida, que é onde Deus quer falar e quer te ensinar, usando homens, é claro, mas você está com a palavra nas mãos aí. O Espírito de Deus habita em você, e Ele vai testificar, porque o homem não tem esse poder. Efésios capítulo de número 6. Então aqui nós vamos para os conselhos de Deus, o ensinamento dele. Ele fala no meu coração: esforça-te, só assim você terá a fé verdadeira para poder apagar as setas que o inimigo manda, os dardos que ele ataca, como se fossem flechas. O inimigo o tempo todo fica lançando setas, amados. Só que ele não pode te tocar, mas ele lança setas. E aí, se entrar a seta, é porque está descuidado. É um soldado que não está vigilante. E Jesus ainda diz: vigiai e orai, porque o vosso espírito está preparado, mas sua carne é fraca. Então fique o tempo todo vigilante. Amém ou não amém? E essa passagem que eu pedi que você fosse, Efésios capítulo 6, é a passagem que ele nos diz justamente para que nós possamos estar revestidos da armadura dele. E uma das armas que ele nos dá de defesa é a fé, é o escudo da fé. Aqui no versículo 10 diz assim: quanto ao mais, procurem estar fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, olha aí, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que habitam nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos, vestindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Eu queria chegar nesse ponto, versículo 16. Embraçando sempre. Diga, quanto tempo eu devo embraçar o escudo? Sempre. Embraçando sempre. Ou seja, nunca tire dos seus braços. Lança uma seta, se defenda. Porque, ó, aqui está aqui, ó. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Diga amém? Quer saber como não sofrer mais quedas? Quantos desejam não mais tropeçar como cristão? Então eu peço que você vá, por favor, em Filipenses, que é onde é um livro na frente, lá no capítulo 4. Nós já estamos encerrando. Capítulo 4, versículo 8 diz assim: Deus falou no meu coração: se eles fizerem o que está escrito em Filipenses, aí eu nem sabia o que era ainda, deixar a mente deles ocupada com o que eu indico ali na minha palavra, jamais eles cairão. Veja o que diz o Senhor: como não sofrer mais quedas.
Como é que eu faço isso? Mantendo a minha mente ocupada com pensamentos que vêm do alto. Finalmente, versículo 8: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O versículo 13, diga para o irmão do seu lado, se a sua fé, a minha fé, a nossa fé estiver fortalecida, nós poderemos dizer sempre o que está escrito nesse versículo. Coloque-se em pé, vamos ler o versículo juntos. Filipenses 4:13. Repitam comigo: tudo posso naquele que me fortalece. A igreja diz bem forte agora: tudo posso naquele que me fortalece. Aplauda o Senhor Jesus. Tudo é possível ao que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, Jesus. Senhor, continua a fortalecer teus filhos, enchendo essas almas da tua glória, da tua unção, das tuas virtudes, Senhor. Pai, que todos nós possamos essa noite estar revestidos do teu poder, ao sairmos daqui, Senhor, revestidos da tua armadura, embraçando sempre o escudo da fé, para que os dardos do inimigo, as setas que ele envia, não possam penetrar em nossa alma. Deus, cubra teus filhos, Senhor. O que João 17 está registrado, a oração sacerdotal de Jesus Cristo a favor dos seus discípulos, que ela se cumpra em nós também, porque somos teus discípulos, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Eu abençoo todo o ouvinte da tua palavra e declaro que todos que guardaram esta palavra sairão daqui como a tua palavra diz que são, vencedores em Cristo Jesus. Tenho ouvido a mensagem através do blog, e você deseja também fazer uma campanha. Poxa, pastor, eu não estou aí, não estou junto com a igreja, mas estou ouvindo aqui. Como é que eu faço para participar dessa campanha? Eu senti de Deus de fazer uma campanha dessa. Como é que eu faço? Simples. Você pode fazê-la, desde que você creia que Deus pode agir nela. Se você creu, é porque o Espírito Santo está testificando no teu coração isso. Só que você não tem a folha. Aqui os irmãos pedem, elas vão até eles. Como é que eu faço para chegar até você? Simples. Nessa mensagem está passando, é só você dar pausa depois, voltar, você vai conseguir parar o endereço, mas ele passa meio rapidamente, passa o endereço do meu e-mail e de outro diácono que tem aqui na igreja, que é o irmão Edson, um diácono aplicado, inclusive um dos diretores, produtores de toda essa filmagem. Então eu queria que você nesse momento ou entrasse em contato comigo no meu e-mail, franca.luciano@uol.com.br, você está vendo aí, ou do Edson Rose, que é ele e a esposa dele são obreiros dessa casa. Então entre em contato com ele ou comigo, peça uma folha, eu te mandarei via online. Você vai imprimi-la, vai preenchê-la e vai fazer como os irmãos da igreja. Vai entrar na campanha de 7 semanas. Cumprindo as 7 semanas, volte a falar comigo no e-mail que eu te oriento, mas cumpra 7 semanas de ouvir e orar pela sua causa em um nome de Jesus. Os daqui, quando termina a campanha, eles colocam num vaso de oração, né, para que nós continuemos a interceder. Mas os que estão no online, via internet, não tem como devolver no vaso de oração, mas tem como entrar em contato comigo que eu vou orientar o que fazer, em nome do Senhor Jesus. Então você que está aqui na igreja, e você que está na internet, que quer iniciar hoje uma campanha, você pode nesse momento colocar-se em pé, que eu quero orar pela sua causa em nome de Jesus. Alguém pegou? Então inicia, por favor. Você também que está na internet, coloque-se em pé, mesmo que você não esteja com a folha, já entre em contato comigo hoje mesmo, que eu te mando essa folha, e você hoje mesmo terá a resposta. Todos os dias eu procuro olhar meus e-mails e atender todos os pedidos. Então, no nome de Jesus, entre em contato comigo que eu te mando essa folha, tá bom? Caso você já tenha ouvido outro dia, já tenha a folha na mão, você agora vai preenchê-la depois que fizer a oração. Mesmo que não está preenchida como você que pegou a folha agora, entre na presença de Deus e fale com Ele qual o motivo de você iniciar esta campanha ou estas campanhas. Fale com Ele enquanto eu falo em oração aqui com a igreja. Senhor Deus e Pai, eu agora falo em nome de todos que estão orando, Senhor. Pois nesse momento eu não posso orar por cada causa, porque eu não tenho esse poder, é só o Senhor que é onisciente.
Mas a tua palavra diz que mesmo o Senhor sendo onisciente, é importante que o mundo espiritual reconheça que essas pessoas estão apresentando diante do teu altar através de súplicas e orações. Pois a tua palavra diz que tudo que formos pedir ao Senhor deve ser em forma de súplicas e orações. E eles estão fazendo isso agora, Senhor, para que seja legalizado esse pedido. Todos estão falando individualmente de suas causas, e eu estou aqui apenas deixando que o tempo passe para que eles possam falar com o Senhor, e estou aqui em concordância com eles, pois sei que eles têm a fé verdadeira. Só o fato de pegar esta campanha é porque eles têm a convicção de que o Senhor age. E quantos testemunhos o Senhor tem sido glorificado nesse ministério e tantos outros com campanhas de libertações, Senhor. Tudo é para a tua glória, tudo é para a tua honra. Eu quero crer que tantos os aqui presentes como os que estão na internet, já deu o tempo deles falarem com o Senhor qual os motivos de iniciar uma ou mais campanhas. Agora, Senhor, faremos juntos uma oração coletiva, para que a tua glória fique manifestada em todos, e tudo haja em concordância, porque o que é ligado entre dois aqui na terra, está ligado com o Senhor. Nós vamos ligar agora, Senhor, aqui na terra, o que eles pediram através da campanha e dessa oração, em nome de Jesus. Deu tempo para você falar com Deus já? Amém? Então agora vamos fazer junto a oração coletiva. Você que está na internet, repita comigo a seguinte oração. Repitam assim, digam: Senhor Deus, em o nome de Jesus, eu acabei de apresentar a minha campanha e os motivos pelo qual inicio as campanhas. Agora, Senhor, junto com esses meus irmãos, estou orando para declarar publicamente a minha fé, porque eu darei testemunho da glória do Senhor sobre o resultado desta campanha. Eu darei testemunho para te glorificar, Senhor. Mas diante de todos que estão ouvindo a minha oração, eu já declaro publicamente que eu já sou aquilo que a tua palavra diz que eu sou: vencedor em Cristo Jesus. Que caiam por terra todos os inimigos de Deus, e que eu possa, Senhor, no nome de Jesus, brevemente estar te dando louvores e contando a vitória que eu obtive esta noite, através da minha fé, em o nome de Jesus. Você conseguiu repetir a oração? Amém, igreja? Amém? Então, eu concordo com esta oração e declaro que você é o que você acabou de declarar o que é sobre esta campanha e sobre tudo que se refere ao reino de Deus, em o nome de Jesus. Receba então a vitória em o nome do Senhor Jesus Cristo. Preencha a campanha depois em casa. Diga amém, igreja? Amém? Preencha a campanha em casa e venha 7 vezes para cumprir então o teu propósito de 7 semanas para receber a tua vitória. Quem sabe já pode estar na segunda semana vitorioso, né, amado? Mas você dará testemunho, amém? Mas cumpra 7 semanas, nem se for para dar glórias a Deus. Então você sente e fique à vontade, em o nome do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga amém? Então dê a ele uma linda salva de palmas. Glórias a Deus. Esta honra pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os que estão do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé. Eu quero orar pela sua causa agora. Assim também aquele que está na internet, que está no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, até no 7º dia. Este deve, nesse momento agora, em nome de Jesus, lembrar-se que você fez uma oração de convicção, de fé, quando entregou no primeiro dia esta causa diante do altar. Agora é o momento de você, no nome de Jesus, declarar que você está convicto da tua oração do primeiro dia. Amém, igreja? Vamos fazer juntos então a seguinte oração. Você que está do 2º ao 7º dia, diga: Senhor Deus, eis-me aqui, cumprindo os meus propósitos e os votos que fiz com o Senhor, porque eu sei, estou convicto de que o Senhor me ouviu desde o primeiro dia. Eu já tomei posse desde aquele dia da minha vitória. Eu te glorificarei, darei testemunho, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E é em o nome de Jesus que eu entreguei esta causa em tuas mãos e declaro que sou o que a tua palavra diz que eu sou, mais que vencedor, e que sejam envergonhados todos os inimigos que se levantam contra esta causa, em o nome de Jesus. Diga amém? Você realmente crê que você é vencedor? Então tome posse e aplauda Jesus Cristo, porque eu concordo com a sua oração e com a sua vitória em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E se você terminou a sua campanha, coloque no vaso de oração, que ela vai continuar recebendo a intercessão no nome de Jesus. E você que está na internet, terminou, entre em contato comigo, que eu vou te orientar em nome de Jesus.